Bessone, aqui agora acabou a moleza agora, tá? A moleza vai até essa introdução. Foi só elogio. Já maciou a carne aqui, agora vamos pro que interessa. Eu quero saber o seguinte, Bessone. Duas perguntas, na verdade. A primeira é, Wesley joga bola? Segunda pergunta, o senhor já tá estudando física quântica? É um filho da mãe ou não? Você é filho da mãe. Eu quero ver o livro de física quântica aí, trouxe o livro? Não tô estudando, não faço a mínima ideia. Assim, hoje, depois que muita gente falou, eu acho que o termo que eu usei, a brincadeira, a ironia, talvez eu peguei pesado. Eu poderia ter feito a mesma crítica sem aquilo ali. Porque aquilo ali até voltou um pouco contra mim mesmo, assim, voltou. E foi muito próximo, né? O teu comentário de um golaço. Um golaço, né, que ele fez e tal. Então, Wesley, pra quem não conhece, é Pelé. Eu acho que você deveria criticar mais vezes, inclusive. É, isso aí. O Luiz Fabiano, inclusive, ontem na zona mista, ele falou assim, você sabia, né? Que o gol é culpa sua. Eu falei, como assim? Ele falou, foi você que tirou aquela fera lá de dentro, você mexeu com ele e tal. Ele brincou comigo. Mas então, assim, eu acho que o termo que eu usei e tal, eu poderia ter retirado quando as pessoas falando, vocês falando, a brincadeira que você fez, mas é uma brincadeira que tem ali uma crítica também embutida, obviamente que tem, e eu entendo de verdade. Mas eu não tiro a crítica, eu tiro a maneira que talvez eu tenha feito a crítica realmente, porque minha crítica é essa, ele coletivamente, ele não tem entendimento de um jogo. A base não ajudou ele em nada, a base do Corinthians a gente conhece os desmandos todos aí. Então ele foi um menino que ele era reserva do Sub-20. Ele não era titular. É verdade. O ataque do Sub-20 era o Arthur Souza, o Kaique e tinha um outro que jogava de beirada e ele era banco daquele time. E aí o Luxemburgo põe ele ali, começa a treinar, tira um barato dele, ele é folgado e não sei o que, aquelas coisas todas. E dá chance pra ele. Então, e ele não tem entendimento como... eu diria que a maioria dos jogadores não tem entendimento tático. Não tem. E ponto. Os caras não conseguem enxergar um jogo. Ele é um menino, pode melhorar nessa parte, e a minha crítica e eu não falei que ele era ruim, que ele não tinha um contra um bom, que ele não driblava, que ele era lento, ou que ele não vale o que já estão pensando e eu não falei nada disso. Eu só disse que coletivamente, taticamente, ele tem dificuldade para entender o jogo. E eu falei até na minha live e repito, essa opinião não é minha. É de todas as comissões técnicas que trabalharam com ele. A do Luxemburgo, a do Mano. E vocês, os torcedores, não entendem que muitas vezes a gente sabe de coisas, de histórias, ou escuta coisas que a gente não vai levar pro ar, ou até com quem que a gente falou. Mas a gente sabe de muitos detalhes que às vezes eu até falo assim, cara, o torcedor tá bravo, né? Mas ele não entende, ele não sabe o que tá acontecendo. Mas eu também não... Tem coisas que são difíceis da gente passar pro torcedor. Então essa daqui do Wesley, por exemplo, falar, olha, um auxiliar lá do Mano, ou o auxiliar do Luxemburgo veio falar, eu não vou fazer isso com o garoto. Sim. Então eu falo o seguinte, eu posso dar uma matéria no seguinte sentido, o Wesley ainda não agrada a comissão técnica de maneira tática, é mais bonitinho falar, eu vou falar a mesma coisa, mas eu não vou falar o que os caras falaram, que já, ele não quer aprender, parece que ele, já me falaram, cabeça dura, não quer saber, não volta pra marcar o lateral por dentro, ele só quer driblar, mas eu não falo nada disso, porque então a minha crítica a ele foi essa, é uma crítica coletiva. Tem jogadores que são gênios para isso. O Renato Augusto, ele precisa de 3 minutos, ele mapeia os dois times e aonde ele vai ganhar o jogo ou ele vai perder. Quando ele pega lá, eu dei o exemplo do Luxemburgo, ele pegou o Luxemburgo com 10 minutos no Morumbi, vai na beira do campo e fala, me tira. Se não for para você arrumar aqui, me tira. Põe um volante, nós estamos tomando um baile, nós estamos sendo amassados aqui. Ele precisou de 5, 10 minutos para entender o que estava acontecendo. O Luxemburgo não estava entendendo, os outros jogadores... Ele precisou de 5. Então, o Renato é gênio, né? É gênio, é outra coisa. O Juliano também tinha um certo entendimento tático e tal. Mas são raros os caras. Então a minha crítica é, Wesley, tente melhorar, tente entender um jogo coletivo, porque na Europa ele vai bater e vai voltar. Lá, se você não tiver esse entendimento, pode esquecer, você não joga na Europa. Se você não jogar do tal sem a bola. E aí o cara falou, Vessor, você quer que o cara joga sem a bola? Cara, hoje em dia, infelizmente... Sem dúvida. Posso passar um pano agora? Você tem 20 jogadores em 30 metros, assim, ó, no campo. Ontem no estádio... Loucura. É louco. Como que você não respira mais? Não, e o gol que ele fez, cá entre nós, esse gol que ele fez, o segundo gol, naturalmente,
é um gol que ele vai fazer, não vou dizer assim, poucas vezes na carreira, mas talvez nesse nível, poucas vezes. Isso. É um gol muito difícil, né? O cara tirar um coelho da cartola ali, passou por 4, 5 jogadores, né? Deitou 3 no chão, é bem raro isso acontecer. Num contexto de contra-ataque, ele vai ter que ter um outro... Então, assim, a minha ideia foi só uma crítica, acho que, repito, a maneira que eu escrevi, eu poderia ter pegado muito mais leve, falado a mesma coisa, mas ela segue muito viva, porque ele tem que melhorar essa parte. Deixa eu passar um pano pra você agora, já que eu fiz a pergunta. Então, assim, acho que dentro do que você falou, por exemplo, a gente que te acompanha, a gente entendeu, né? Óbvio que a gente também viu toda a repercussão e a gente nem conversou sobre isso, né? Mas às vezes a gente toca algumas mensagens, né, nos bastidores e tal, eu poderia até falar, pô, Vessa, pegou pesado, mas a gente não falou por falta de oportunidade. Mas talvez eu faria esse comentário de, Vessa, passou um pouquinho do tom e tal. Mas você já tá reconhecendo que poderia fazer de uma maneira diferente. Por ser um garoto, né? Exato. Isso. Não, mas agora vem o primeiro ponto, eu falei assim, a primeira parte do pano. Você é um cara que defende muito a base. Isso. Então, assim, o que me incomoda, às vezes, no tamanho da crítica das pessoas que te acompanham. Porque o cara que te acompanha sabe que você defende a base. Se em algum momento e apanho pra caramba por isso. E se em algum momento você, dá uma criticada, ninguém pode dizer, olha o que ele tá fazendo com o menino, sabe? Não, peraí, é um cara que vive defendendo os garotos, fez uma crítica, tá bom, um pouquinho fora do tom e tal, não foi desrespeitoso, né? Acho que não foi nesse nível, né? Foi um pouquinho fora do tom. Mas o cara que te acompanha e a gente que te acompanha sabe, né? E outra coisa, você também é torcedor. Eu, às vezes, né? Por exemplo, eu não tenho a visibilidade que você tem. E se eu, talvez no momento ali de, ver um lance que você fica indignado, você solta e fala, putz, cara, né? O Corinthians tá mal e ainda esse menino não acerta uma, né? Só anda correndo de cabeça baixa. Então é o que você falou. O golaço do Wesley não melhorou. Não melhorou esse ponto, ele precisa amadurecer, mas ainda bem, é muito jovem, né, tem 19 anos, tem muito caminho pela frente, mas esse golaço que ele fez, os 2 gols que foram bonitos gols, mas isso não mudou, isso não vai inviabilizar a tua crítica dentro de uma, né, que a gente entenda dentro de um tom legal e tal. Sim. Eu super entendo, eu só quero fazer isso, queria fazer essa ponderação para dizer assim, quem te acompanha sabe que foi uma crítica um pouquinho mais pesada, mas que, eu costumo dizer o seguinte, da história da foto e do vídeo, né? O vídeo do Vessa é o tempo todo defendendo a base. Aí tem uma foto do Vessa reclamando da base, aí, Vessa, né, pegou pesado com a base do Corinthians e tal. Até porque, Jardel, isso, Diegão, você vê dessa mesma maneira? Até porque, Diegão e Jardel, a base, os meninos são todos diferentes. E eu não tô falando de corpo, tô falando de cabeça. Cara, eles têm muitos problemas, cada um é de uma maneira, cada um é de um jeito, a família de cada um é de um jeito. Cara, teve jogador do Corinthians... da base, que o pai e a mãe, cara, eu não vou falar aqui, o pai e a mãe quebravam o pau durante toda a adolescência deles, mas de brigas numa comunidade perto do Corinthians, o cara falou, eu era vizinho, cara. A infância que esse garoto teve, difícil, cara, de lidar com aquele ambiente familiar, e aí o menino depois vai estar com mais dificuldade. Aí você vê o Moscardo, aula de inglês, não sei o que, o jeito nível, outra né? coisa. Aí você vê o Murilo estreia contra o Remo 3 minutos. Primeiro final de semana, Palmeiras no Allianz Parque. Titular. Perde de 1-0, ele sai na zona mista, cabeça erguida, papapá na entrevista. Eu falei, caramba! Impressionante. O cara encarou a entrevista falando numa derrota do Palmeiras tal, e ele lá. Aquele é outra personalidade. Aí passa os meninos, cabeça baixa, com medo. É outra personalidade. Eles são de um... Fora aqui, família, namorada, os amigos, o empresário. Cara, cada um tem uma bucha, um jeito diferente. Uns que se empolga, noitada, as menininhas. É muito psicológico, né? É muito diferente eles. Então eles vão apresentar problemas, é normal que eles vão apresentar. Então a gente ficou do Wesley dentro de campo. Sim. Mas a molecada fora de campo, cada um tem uma vida, uma personalidade, uma família, um jeito, por isso que muitos ficam pelo caminho. Quantos bons jogadores nós já vimos, né, ficar pelo caminho por não ter, sei lá, né, é o que você tá falando, às vezes não tem uma base familiar. Não tem, cara. Às vezes o cara se envolve, né, com coisa errada. E muitos, aí bola o cara tem, né, técnica o cara tem, mas aí se não tiver essa base familiar... Se não às vezes cabeça, não tem um empresário bom também, o empresário bom coloca e o ruim não coloca. O empresário é fundamental na carreira do atleta, né? Pra cima hoje ou pra em dia, baixo. né? Ainda mais hoje. Só pra encerrar esse assunto do Wesley, que acho que era uma pauta até importante de tudo que foi repercutido. O Jardelzinho aí fez o papel de passar o pano pro Vessone, né? Eu vou apresentar só uma visão do torcedor. Claro. Você acha que
no pós-jogo do Fluminense, agora você falou que, na Sul-Americana nada prestou, né? E aí, assim, dava pra criticar todo mundo. E você fez críticas ao Cássio, você fez críticas ao Fagner. Claro. Muito alinhado com o que a gente tem falado já há muito tempo sobre o Fagner, tá dando brechas e brechas desnecessárias, né? Uma coisa é você correr o risco de ser expulso pra evitar o gol, outra coisa a forma que o Fagner tem inúmeras vezes e você tem atrapalhado o time, né? Mas a impressão que deu justamente, é bom você já ter admitido isso, mas assim, por que pegar pesado tanto justamente com o Wesley, né? Inclusive ele foi, nem titular ele foi do jogo, né? Então assim, até a responsabilidade dele quantitativamente no jogo era menor, ele entrou no segundo tempo e tudo, fez até uma boa jogada individual ali pela esquerda, que acho que foi o mais próximo que o Corinthians teve. Então assim, o que... Tirando os haters, né? Hater, assim, não tem... A gente tava conversando em off, né? O cara que já tá predisposto a... Esquece. Não gosto do Vessone, não gosto do Vessone, acabou, né? Fora que tem uns robozinhos aí que tá rolando aí, que eu tô de olho, viu? Né? Tem robô também. Então, assim, eu acho que o que mais pegou de parte da torcida é isso. Pô, Vessone é muito rabugento, vai falar logo do Wesley, acho que foi... É isso que pegou mais, mas sobre a crítica em si, independentemente do tom, a gente fala isso direto. O Wesley é um cara ainda que no jogo coletivo ainda tem dificuldade, mas também é um time que quase não tem jogo coletivo ainda, né? Tá em transição. Então o Wesley é o que a gente tem ali de suspiro de uma jogada individual, de um, né? E eu até acho que ele vinha evoluindo na parte coletiva. Aquele jogo contra o Nacional mesmo, o gol que o Romero se concretiza como o artilheiro da Neoquímica Arena, o maior artilheiro estrangeiro, é um baita cruzamento do Wesley, achando o Yuri no levantou a cabeça, levantou a cabeça. Eu acho que ele vinha numa evolução e deu uma recaída, mas tem 19 anos. Né? É isso. Então o Wesley é um diamante que o Corinthians tem. Eu acho que o moleque tem muito futuro. Aquelas passadas largas ali, acho que o lateral direito deve ter pesadelo, né? Eu falei, nós estávamos no estádio ontem, né? E aí depois do segundo gol, no segundo tempo, quando o Wesley pegava a bola, até eu comentei com o Diego e com o Bini, falei, imagina você agora sendo um zagueiro do Fluminense e olhar e ver aquele menino na sua frente. Pra onde você vai, né, cara? É difícil. O Marcelo elogiou, ele falou que ele tem os dribles simples, mas ele é muito rápido, é difícil de pegar.